Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde, catarinenses. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o senhor secretário, deputado Ricardo Alba, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense. Ata da 35ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de maio de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Ismael dos Santos Adoc. Às 14 horas do dia 4 do mês de maio de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes e Ivan Nats. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Silvio Drevik, bloco PP-PSB, Neudi Sareta, PT, Gessé Lopes e Ivan Nats, bloco PSL-PL, e a senhora deputada Ada de Luca, bloco MDB Novo. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados em turno único os projetos de lei 0343/2020, com emenda modificativa 0108/2021. Após ser discutido pelo senhor deputado Gessé Lopes, foi aprovado, por maioria em turno único, o projeto de lei 0293/2019. Ex ofício, após ser discutido pelos senhores deputados Maurício Skudlak, Márcio Machado, José Milton Schaefer, Gessé Lopes, Ivan Nats, Valdir Cobalcini, Kennedy Nunes e pela senhora deputada Ada de Luca, foi submetido à votação e rejeitado o veto, em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem 499/2020, aposto ao projeto de lei 87/2020, obtendo a seguinte votação: 5 votos sim, 28 votos não e nenhuma abstenção. Sendo acolhida pelo senhor presidente a retificação de voto feito pela senhora deputada Luciane Carminati. Após ser discutido pelos senhores deputados Ivan Nats e Nilson Berlanda, foi submetido à votação e rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem 447/2020, aposto ao projeto de lei 068/2019, obtendo a seguinte votação: 2 votos sim, 32 votos não e nenhuma abstenção. Foi submetido à votação e mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem 489/2020, aposto ao projeto de lei 169/2020, obtendo a seguinte votação: 23 votos sim, 7 votos não e 2 abstenções. Após ser discutido pelos senhores deputados Márcio Machado, Gessé Lopes e pelas senhoras deputadas Ada de Luca e Luciane Carminati, foi submetido à votação e rejeitado o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem 513/2020, aposto ao projeto de lei 0187/2018, obtendo a seguinte votação: 2 votos sim, 29 votos não e 1 abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Kennedy, foi submetido à votação e mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem 549/2020, aposto ao projeto de lei 0244/2019, obtendo a seguinte votação: 27 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Foram aprovados os pedidos de informação números 0305 a 0307/2021, as moções 0296 a
2021, e os requerimentos números 0695 e 0696/2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 0670 a 0694/2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 0949 a 0963/2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Kennedy Nunes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o artigo 1º, em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Traremos imediatamente em breves comunicações, e hoje está escrito o nosso grande deputado do Oeste de Santa Catarina, deputado Padre Pedro Baldiceira, por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Berlanda. Gostaria, de uma forma assim, muito pontual, trazer aqui também a nossa solidariedade e, ao mesmo tempo, também nos colocarmos juntos a toda a população do município de Saudades, e em especial aos familiares e amigos das 5 vítimas inocentes deste ato insano que tem acontecido no município. As professoras Kelly, a Mirla e as 3 crianças, a Sara, Murilo e a Bela Fernandes, a Ana Bela Fernandes. O nosso respeito, condolências e sentimento fraterno. E é fundamental agora nós organizarmos junto ao governo do Estado e às instituições o apoio para que seja implementada uma ação coletiva de reconhecimento da dor. É extremamente necessário o acolhimento diferenciado às famílias das vítimas e à comunidade. De maneira muito especial neste período de um luto que atinge não só Saudades, mas todo o nosso Estado, o nosso país. Isso é fundamental para lidarem com o luto pela perda violenta e inesperada dos seus entes. Então é essencial que o município, com nosso apoio, planeja ações coletivas com a realização de eventos públicos para lembrar as vítimas e os atendimentos psicológicos que acolham com abordagens diferenciadas os familiares das vítimas, os profissionais da creche e os moradores da cidade, que também ficaram altamente traumatizados. É necessário não só reconhecermos esta dor da comunidade, mas atuarmos de forma muito próxima junto a toda a população. Os familiares dos bebês que sobreviveram ao ataque também precisam de um apoio muito especial diante da situação de choque que foi gerada. A mesma tragédia que se abateu sobre Saudades atingiu outros locais do Brasil. Nos últimos anos, algo que, inclusive, não era comum no Brasil, já nos Estados Unidos, casos assim se repetem de forma cotidiana. Isso precisa necessariamente nos fazer refletir sobre as angústias
que se abatem sobre crianças, jovens e adolescentes e, principalmente, nos demonstra a importância de uma estrutura voltada ao atendimento psicológico no sistema de saúde público. Isso porque, independente de razões e motivações que a polícia vai esclarecer, isso demonstra claramente que surgiram elementos que desencadearam mais um comportamento altamente violento. Salvador, 2002. Taiúva, 2003. Realengo, 2011. Corrente, 2011. Suzano, 2019. Viveram casos semelhantes e as marcas se estendem até hoje. A ocorrência desses ataques em escolas preocupa em razão das motivações desses crimes, como o bullying, abusos e, infelizmente, a ausência de alguém que identificasse antecipadamente estes comportamentos. Diversas vezes, estes casos são precedidos de transtornos mentais, de sofrimentos de abusos físicos e psicológicos, abandonos. Mas uma questão fica muito clara: a falta de diálogo, de aproximação, de compreensão, de fraternidade, de uma postura que valorize, acima de tudo, a vida, nos leva muitas vezes a estas situações de extrema violência. É fundamental e necessário o debate sobre questões extremistas, discriminatórias, bem como o combate de situações que levem a crianças ou adolescentes a vivências traumáticas que possam desencadear adversidades. Principalmente, uma questão precisa aqui ser colocada. Uma sociedade que cultiva a violência, tanto de forma verbal quanto de forma real, também cria espaços para a materialização dessa violência. Enquanto nós fomentarmos uma cultura de paz, até que um dia nós não fomentarmos uma cultura de paz entre os estudantes e a nossa sociedade, nós estaremos sujeitos a casos desse tipo. Por isso, a nossa defesa intransigente é sempre de fomentar o diálogo fraterno entre os estudantes e, acima de tudo, nós aqui desenvolvermos atividades, né, que possam, de fato, levar a uma vivência mais humana, mais fraterna das pessoas em todos os seus espaços, em todos os seus locais. Por isso, essas questões são extremamente conflitantes, mas nós precisamos aqui buscar entendimentos profundos e criarmos esta cultura de paz entre os estudantes, a sociedade, para que a gente possa, de fato, viver em harmonia e numa situação diferenciada. E é nesse sentido, né, que a nossa defesa intransigente, sempre de fomentar o diálogo fraterno entre os estudantes e, acima de tudo, envolvendo as famílias, comunidade e poderes públicos. Nós precisamos parar de plantar o ódio, o preconceito, a simplificação do sentimento dos outros e começar urgentemente a plantar uma realidade de solidariedade e respeito e fraternidade. É isso que tem que nos mover, é isso que tem que nos impulsionar,
E é isso que nós temos que nos dedicar. Precisamos parar de uma vez por todas de plantar o ódio entre as pessoas, entre as classes, entre entidades. É preciso nós aqui criarmos uma cultura da paz. É ali que nós vamos criar novos momentos, novas situações e uma nova relação. Isso se faz urgentemente na face de toda a nossa sociedade. Então, deixamos aqui, no dia de hoje, registrado a nossa solidariedade a todas as famílias vitimadas por este momento, né, tão crucial, tão difícil que viveu a comunidade de Saudades. Então, a nossa solidariedade, a nossa compreensão, nosso sentimento, e que a gente possa, irmanados, buscar saídas para o enfrentamento desse momento doloroso, sofrido e angustiante, de maneira muito especial, das famílias diretamente envolvidas, né? E, ao mesmo tempo, também de toda a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. Próximo deputado inscrito, Ivan Nates, por 10 minutos, deputado. Boa tarde, comunidade catarinense. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor secretário, senhores deputados. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela TV Al. Eu queria falar hoje, no momento, aliás, queria continuar falando, né? No momento importante que vai viver a Assembleia Legislativa na próxima sexta-feira, que é o julgamento do impeachment do governador Carlos Moisés. E ontem, a gente terminou o dia numa felicidade sem tamanho, porque o Conselho Superior do Ministério Público, reunido para decidir sobre a decisão política da Procuradoria-Geral do MP de arquivar a denúncia contra o governador Carlos Moisés, apreciou o julgamento e a relatora apresentou o voto pela existência de responsabilidade do governador Carlos Moisés no roubo dos 33 milhões de reais. E, senhores deputados, foi por terra o argumento do governador de que o Ministério Público não havia encontrado indícios de culpa no prejuízo que sofreram os catarinenses. Então, nós estamos cobrando a participação do MP nesse episódio e o Ministério Público, então, deu ontem a sua voz, através do voto da relatora no Conselho Superior do Ministério Público, que encontrou participação culposa do governador Carlos Moisés no roubo dos 33 milhões de reais, mesmo caminho que teve a CPI e que tiveram os desembargadores, né, que afastaram temporariamente o governador Carlos Moisés. E, passado 1 ano e 2 meses do desvio, até agora ninguém foi processado, ninguém foi preso, ninguém perdeu o emprego. Se fosse um ladrão de galinha, se fosse um chulé, um ladrão de bicicleta,
Estava cheio de gente prendendo o sujeito, promotor, delegado, polícia, juiz, perseguindo o sujeito que roubou a bicicleta. Mas como o cara roubou 33 milhões de reais, como permitiu que roubassem os 33 milhões de reais, 1 ano e 2 meses sem denúncia. Isso irrita a sociedade catarinense. 1 ano e 2 meses é muito tempo para não ter uma denúncia. E ontem, então, foi um dia feliz da gente ver o voto da conselheira Pfeiffer, dizendo que o governador tem responsabilidade. E nós precisamos decidir isso em definitivo. A gente precisa decidir isso em definitivo. Por isso, o julgamento tem que ser justo e repleto de garantias, para que a gente não tenha uma posição política jurídica do tribunal de sexta-feira e logo em seguida uma posição do Ministério Público. O tribunal dizendo que o desembargador, o tribunal dizendo que o governador é inocente e logo em seguida o Ministério Público ajuizando uma ação contra o governador dizendo que ele é culpado. Por isso, a gente tem que ter um ponto final nisso, né? Nós precisamos resolver isso em definitivo. Santa Catarina não pode mais ficar esperando isso. Não pode mais continuar vivendo essa angústia. E o ideal, nesse momento, é que nós tivéssemos o julgamento do processo de impeachment depois da posição oficial do Ministério Público. Porque, repito, se o Ministério Público, na semana que vem, dia 18, se reunir no Conselho para terminar o julgamento e dizer que o Moisés é culpado, quem é que vai sair na rua tendo votado para absolver o governador no julgamento de sexta-feira? E como é que fica o que nós chamamos no direito de garantia jurídica das ações do Poder Judiciário? Um tribunal se reunindo dizendo que o sujeito é inocente, o outro se reunindo dizendo que o sujeito é culpado, sendo os dois responsáveis pelo controle das contas públicas. Nós vamos viver esse drama dos 33 milhões de reais, mesmo que o governador volte para cá. Então tem que ter um ponto final nisso. Santa Catarina não pode mais continuar sofrendo. E nós exigimos punição severa para aqueles que roubaram Santa Catarina. Nós exigimos que essas pessoas sejam presas e paguem pelo prejuízo que causaram aos catarinenses. E, de fato, o governo Carlos Moisés nunca existiu. Desde que chegou aqui só criou confusão, só criou rolo, só criou problema. Se não fosse a Assembleia Legislativa, teria quebrado Santa Catarina na questão do agronegócio, na questão dos impostos. Um governo que não existiu e, portanto, não vai fazer falta nenhuma se desaparecer. O melhor se fazer nesse momento, governador fazer nesse momento, é renunciar. Renunciar e deixar o Estado em paz. Renunciar e deixar a gente encontrar um novo caminho para terminar esses dois anos. Porque mesmo que o governo volte, mesmo que a gente tenha novamente o governo Carlos Moisés a partir de segunda-feira, lá no Palácio da Agronômica, a confusão vai continuar. A confusão vai continuar. O rolo vai continuar. Tem o depoimento agora na CPI do Congresso Nacional, do Senado, que vai convocar o governador para depor. Olha a vergonha dos catarinenses. Independente do governador voltar segunda-feira, essa história vai continuar criando problema para Santa Catarina, criando embaraços para Santa Catarina. Então, um pouco de dignidade não faz mal para ninguém. Um pouco de dignidade não faz mal para ninguém. Então, o ideal nesse momento, que o governador tenha sensibilidade e deixe Santa Catarina em paz. Deixe os catarinenses em paz. Deixe a gente escolher o destino do nosso estado nesses 2 últimos anos. Deixe de atrapalhar Santa Catarina. Deixe de criar problema para o nosso estado. Deixe de criar confusão para os catarinenses.
Olha a confusão que esse homem cria. Os deputados se colocando na condição de votar pela permanência dele ou não. E depois tendo que ir para a rua dar explicação para os seus eleitores. Criando problema, criando confusão, criando rolo, criando instabilidade, criando uma série de situações que o Santa Catarina não merece viver. Então, o pedido que faço, tenha um pouquinho de decência, tenha um pouquinho de amor pelo Estado, tenha um pouquinho de dignidade e renuncia. Renuncia hoje, renuncia amanhã, renuncia antes do julgamento, para não constranger ainda mais os catarinenses. Porque se o senhor voltar segunda-feira, o senhor vai continuar criando problema para Santa Catarina, dividindo o Estado e envergonhando a nossa linda, a nossa bela parte do país, que é o nosso Estado de Santa Catarina. Então faça isso, governador, tenha um pouco de dignidade, mostre que você tem um pouquinho de responsabilidade com o nosso Estado e renuncie. Dá tempo ainda de salvar Santa Catarina desse vexame. Muito obrigado, senhores deputados. Obrigado, deputado Ivan Nates. Próximo, deputado Gessé Lopes, por 10 minutos, deputado. Presidente, caros colegas, boa tarde a todos que nos acompanham. Na última CCJ fui surpreendido por um projeto meu que foi arquivado. Eu, às vezes, fico pensando quais são os critérios que a CCJ usa para debater os projetos. Que eu saiba, o nome dele é exatamente isso, é uma Comissão de Constituição e Justiça. Você vai pegar a Constituição e você vai ver se está dentro das normas constitucionais, você vai aprovar, não importa se tu é a favor do projeto ou não. O que importa é se ele é constitucional. Para isso daí depois tem as comissões de méritos, onde aí você vai debater os méritos, para depois vir para o plenário e você aprovar ou não, debater aquilo que aí, da forma como tu bem entender. Agora, eu não posso ficar olhando os meus projetos na CCJ serem arquivados simplesmente porque os deputados, eles não gostam do mérito. Eu não posso, e lá eu não tenho voz, eu não sou da comissão, então eu trago para cá a minha insatisfação e eu vou trazer para cá através de um requerimento para votação direto aqui, porque eu não posso mais ficar esperando a boa vontade da CCJ em aprovar os meus projetos. E eu estou falando em específico que para mim é de extrema importância, dado aos números que tem nos gastos da Casa da Agronômica, que eu já tenho aqui até CPI, já existe CPI para investigar as questões dos gastos sigilosos daquela casa. São milhões de reais do dinheiro dos impostos dos catarinenses, que podem ser muito melhores investidos. Então foi lá o meu PL 414.8, que autoriza a venda da Casa da Agronômica, mas o próprio projeto ele dá outros fins. Você pode fazer um museu, pode fazer um parque, pode tornar público, o que hoje não é público. Então, está lá, autoriza, é um projeto autorizativo, que eu até sou contra projetos autorizativos, mas é porque ele revoga um projeto de lei que proíbe a venda da Casa da Agronômica. Está incluído no meu projeto. E simplesmente falaram que ela é inconstitucional, porque é isso que, quando não é aprovado na CCJ, que estão dizendo que é inconstitucional. Ou seja, é constitucional tu proibir a venda, mas é inconstitucional tu querer autorizar a venda. Uma coisa não pode ser dessa forma, uma coisa pode, e aí quando convém, aí não pode, ou vice-versa. Então, o CCJ a gente tem que trabalhar com mais tecnicidade do que com mérito. Na verdade, 100% de tecnicidade. Deveria ser. Aí eu vejo lá alguns argumentos. Tem que continuar sendo um espaço público. Que público? Que entra lá? As pessoas entram lá como se fosse um parque, como se fosse uma praia, um negócio público. Claro que não. Óbvio que não.
Então não é um espaço público coisa nenhuma. É um espaço público muito precioso, realmente é muito precioso. Mais de 2 milhões por ano se gasta naquela casa, com privilégios. É muito precioso, principalmente para quem mora lá. É para receber autoridades e realizar reuniões. Para isso, tem o centro administrativo, um lugar específico para isso, para fazer despacho, de fazer reuniões, para receber pessoas. Centro administrativo. Lá sim é um espaço público que as pessoas conseguem entrar. Outra não é a casa do governador, é local de despacho. Como que não é a casa do governador? Pô? Um local de despacho que tem garçom, que tem camareira, que tem cozinheira, que tem zelador. Isso não é casa do governador? Precisa disso para despachos e reuniões? É isso, catarinense, que você quer que faça com o seu dinheiro? Então eu tenho aqui os gastos da agronômica. Vamos lá. Aqui, catarinense. Pode passar a primeira imagem. Total de gastos com o Palácio até agora, 2019, 2.423.000. Em 2020, do seu dinheiro, 2.358.000. Lembra vocês aí que ficaram desempregados? Vocês que te perderam seus empregos no ano passado, olha aí, ó, quanto que o governador que restringiu o trabalho de vocês gastou na Casa da Agronômica. 2021, 940.500 reais, até agora, até esse mês. E vocês aí perdendo emprego e pagando por isso aqui. Pode passar. Esse daí é só o gasto mensal. Mensal, é o último. É o gasto mensal catarinense. Tá bom? R$ 165.126. Nem governando está. Está afastado e está gastando aquilo ali. E ó, acrescentou mais dois privilégiozinhos lá na Casa da Agronômica, que está pouco. Ele colocou mais um cozinheiro e mais um garçom para despachar e fazer reuniões. É aí, ó. É o privilégio com dinheiro do pagador de impostos. R$ 165.000 por mês. E tem mais, porque além disso, além desse valor aí que é gasto com cooperagem, com cozinha, garçonetes, jardinagem, conservação e limpeza, zeladoria, além disso aí, pode passar, está ali, que eu tenho denunciado desde o início que eu cheguei aqui, desde quando eu cheguei aqui, um valor de R$ 70.000 que a gente não tem acesso ao que se gasta com esse valor, R$ 70.000 no mês, que ali, segundo o consta lá no portal da transparência, é para manutenção residencial. Volta uma mensagem, volta uma imagem. Se já gasta com cooperagem, com cozinha, garçonete, jardinagem, limpeza, zeladoria, pode passar a imagem, e ainda tem mais 70 mil para manutenção residencial da residência oficial, com o que se gasta R$ 70.000 por mês? Que a gente não acha, que inclusive é protegido por um sigilo, que aí eu tenho meu outro projeto, que é que está com a Paulinha, desde o ano passado, que é a quebra do sigilo disso aqui. A gente precisa saber com o que se gasta R$ 70.000. Então não querem, todos os meus projetos aqui que são contra privilégios e contra a Casa da Agronômica não passa. Está sentada em cima a deputada Paulinha, que pelo jeito quer que continue sendo sigiloso R$ 70.000 por mês do pagador de impostos. Esse é o recado que a deputada está dando, porque não soltou o meu projeto ainda. E aí, meus amigos, pode tirar a imagem? Temos esses custos, mais de 170 mil, mais de R$ 200.000 por mês, e está lá, governando, sendo afastado, recebendo, despachando, só falta despachando também, gastando, aumentando os custos da casa, botando mais garçom, mais camareira. E aí eu também tenho o meu projeto que não anda nessa casa, que é a PEC 5.3, que é quando o governador é afastado, ele tem que sair da casa oficial. Será que anda na casa? Também não. Também não anda. Então, dessa forma, meus amigos,
Fica completamente difícil da gente lutar contra privilégios. Aí depois lá fora, as pessoas cobram, né? Ah, que tem que parar de gastar isso, parar de gastar aquilo. Mas ninguém se mexe. Ninguém se mexe. E aqui, para que mais privilégio do que isso aqui? 2,5 milhões, 70 mil reais, sigilosos. Eu não consigo imaginar o que com 70 mil reais, fora todos os custeios da casa, que se pode gastar com 70 mil reais por mês. Nem se for com festa, com comida, 70 mil reais por mês. Eu não consigo imaginar o quê? Porque já está lá incluído garçom, já está incluído jardinagem, eu não consigo dar onde, o quê? Que esses 70 mil reais por mês é gasto com uma família que mora lá. Então, nós precisamos, no mínimo, que isso não seja sigiloso, porque isso é um tapa na cara de quem está desempregado, de quem tem que pagar essa conta aí. Então, são projetos simples, e que isso aqui é de interesse público. Só que como as pessoas não sabem entrar num portal da transparência, não tem conhecimento. Mas nós temos, senhores, e nós temos essa responsabilidade aqui de quebrar esse sigilo, para que pelo menos tenha vergonha na cara do que gasta, porque eu não consigo imaginar com o que se gasta, 70 mil reais por mês. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Próximo deputado inscrito, Ricardo Alba, por 10 minutos, deputado. Senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses, começar o pronunciamento de hoje com algo positivo diante de um cenário de tristeza catarinense, o ocorrido, né? E no município de Saudades, mas quero trazer algo positivo, prática esportiva aqui para o plenário desta casa, falar sobre os resultados que o atletismo de Blumenau teve no Troféu Brasil, que terminou em dezembro. A equipe do atletismo de Blumenau sagrou-se vice-campeã geral na categoria masculina e terceiro lugar geral na categoria feminina. E o Troféu Brasil, como todos sabem, é a maior competição de atletismo da América Latina. Tem algumas fotos, eu peço que coloquem na tela. Agora, o atleta Abel Kurtinov saltou 5 metros e 20 centímetros e venceu o torneio nacional na prova de salto com vara realizada na cidade de Bragança Paulista. E como o atletismo, sobretudo o atletismo de Blumenau, não para de conquistar bons resultados, o atleta Matheus Gabriel de Lis também carimbou o passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio na marcha atlética 20 quilômetros. Ou seja, quero parabenizar os atletas, aí na foto, os atletas com o treinador, o Pedro Nascimento, que faz um trabalho fantástico, toda a equipe de atletismo catarinense e, em específico, os resultados obtidos agora pelos atletas de Blumenau mostram que dá para fazer esporte de alto nível em Santa Catarina e mostra que, apesar do pouco apoio recebido, apesar do pouco apoio dado ao esporte catarinense, os resultados vêm aí. Campeões brasileiros, latino-americanos, índice para a Olimpíada. E o que a gente quer é dar essa ênfase para chamar a atenção dos patrocinadores privados, para chamar a atenção do poder público municipal, do poder público estadual, do governo do estado também, através da FESPORT, que olhem para todas as modalidades esportivas. Olhem o exemplo do atletismo de Blumenau. Olhem os resultados positivos que eu acabei de mencionar. Vice-campeão geral na categoria masculina e terceiro lugar geral na feminina no Troféu Brasil, que é a maior competição de atletismo da América Latina.
E isso com pouquíssima ajuda do poder público municipal e pouquíssima ajuda do poder público estadual. Então eu peço a união de esforços para que a gente possa ter no atletismo e em outras modalidades também, um apoio de qualidade, um apoio enfático, seja do poder público, seja da iniciativa privada, para que a gente possa ter cada vez mais bons atletas como o Abel Kurtinov, como o Matheus de Lis, que despontam dos municípios catarinenses para todo o Brasil, para toda a América e para todo o mundo. Parabéns aos atletas e também ao técnico Pedro Nascimento, Pedrinho, bastante conhecido em Blumenau. Quero também ressaltar que recentemente, senhor presidente, fiz um roteiro aos municípios do Planalto Norte. Fui a Rio Negrinho, fui a Mafra, Major Vieira, Bela Vista do Toldo, Três Barras, Canoinhas. Finalizei em Porto União este roteiro e digo aqui, uma região esquecida pelo governo do estado. E não é de agora, e não é uma crítica pontual a essa administração, não. É uma constatação histórica. O governo do estado não se faz presente no Planalto Norte. Qual a última vez em que o governador, ou um secretário de saúde, ou um secretário de educação, ou de infraestrutura, foi a Canoinhas, foi a Mafra, ou pisou em Porto União, no Planalto Norte? Todos esses municípios com divisa no Paraná. Uma região abandonada pelo governo do estado. Em muitos municípios, eu ouvi de vereadores e prefeitos, até que enfim, um deputado na nossa região. Porque o governo do estado não aparece. Em Porto União, uma bela cidade, aproveito para mandar um abraço para o prefeito Eliseu, uma cidade de aproximadamente 35 mil habitantes, que Santa Catarina lutou para ter ela na Guerra do Contestado. Travou uma guerra com o Paraná. Não, Porto União é nossa. E não atende a região. A gente travou uma guerra do Contestado para que o município de Porto União fosse catarinense. E aí eu vou no município e o poder público fala, a energia elétrica aqui é fornecida pela Copel do Paraná. O saneamento é da Sanepar, no Paraná. Pelo amor de Deus. Quando é que o estado de Santa Catarina vai botar os pés na Ampla Norte? No Planalto Norte? Em Mafra, Canoinhas, Porto União, Bela Vista do Toldo, Três Barras, Major Vieira. Faz tempo que o governo do estado não pisa lá, que um governador não pisa lá, que um secretário não pisa lá. E em relação, voltando ali a Porto União, a energia elétrica, o que eu ouvi lá é que parte da energia elétrica vem da Copel, que alimenta o centro da cidade e os bairros, e parte da energia que abastece a cidade é da Celesc, que vai para o distrito industrial. E o que o poder público municipal nos reportou é que a parte que dá problema é a parte da Celesc. Insuficiência energética no município de Porto União. Ou seja, a Celesc tem que olhar para o Planalto Norte, tem que colocar uma subestação em Porto União para que as empresas possam se instalar e ter energia de qualidade. Como é que a empresa vai se instalar, uma empresa grande, vai se instalar em Porto União, se não tem fornecimento de energia de qualidade pela Celesc? Se faz urgente a revisão da infraestrutura de energia elétrica e a ampliação, o fortalecimento, a criação de uma subestação de energia elétrica no Planalto Norte, e digo aqui, no município de Porto União, para que as empresas possam
ter energia, para que as empresas possam se instalar, para que as empresas possam gerar emprego, riqueza, desenvolvimento e desenvolver o Planalto Norte. Mas a gente precisa do governo do Estado presente. A gente precisa não só do governador, dos secretários de Estado, de infraestrutura, lá ouvir sobre a SC 120, lá ouvi sobre a 477, ouvi não, passei por elas, horríveis. O governo do Estado, e aqui eu não estou fazendo crítica pontual a quem esteja com a caneta neste momento, estou falando historicamente, tem que atravessar essa ponte e começar a conhecer o estado de Santa Catarina, e ir para o Planalto Norte, e ver lá que existe o município de Porto União, que existe o município de Bela Vista do Toldo, de Major Vieira, tem catarinense morando lá. Tem cidadão, assim como eu, como você, que precisa de serviço público de qualidade. E se na história catarinense, lá no contestado, a gente lutou para ter aquela região, vamos lutar para o Estado estar presente, deputados. Vamos lutar para o Estado de Santa Catarina estar presente e levar serviço de qualidade. Então fica aqui o nosso apelo para uma subestação de energia elétrica no município de Porto União, para fortalecer e ampliar a energia nesse município e a presença do Estado de Santa Catarina na Ampla Norte, porque ela existe. Tem vários municípios, gera riqueza e orgulha Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Aliás, deputado Álvaro, o problema não é no norte só, é o estado todo. A indústria pede socorro à energia elétrica. Entraremos agora em horário destinado aos partidos políticos. Primeiro partido, bloco PDT, PSDB, Republicanos. Deputado inscrito, doutor Vicente Carro Preso. Por 7 minutos e 30 segundos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presentes à sessão, as pessoas que nos ouvem. Falo aqui com muito agradecimento. Ontem estive numa audiência com a deputada federal e agora secretária de Saúde, Carmen Zanotto, tratando de importantes assuntos, principalmente ligados à vacinação das pessoas com deficiência no Estado, das instituições. Fui acompanhado da senhora Alice Kirten, que, aliás, solicitou essa agenda com a deputada e secretária para tratar de alguns assuntos, mas esse era um dos principais. E nós temos uma boa previsão de até o final de maio, começo de junho, pelo quantitativo de vacinas disponíveis, nós podermos vacinar não apenas a clientela atendida pelas instituições, APAES, AMAS, mas também os funcionários que atendem essas pessoas. Então, é uma notícia importante, né, uma promissora, porque essa é parte da população desprotegida e mais exposta, portanto, à infecção pelo coronavírus. Então, nós temos insistido já há algum tempo com reuniões que fizemos dentro da nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a participação de várias entidades, e agora com essa audiência e com a presença da presidente da FEAPAES aqui em Santa Catarina, a dona Alice Kirten, a gente ouviu essa boa comunicação promissora para que isso esteja resolvido. Por outro lado, tem algumas situações que ainda nos preocupam, como a disponibilidade em solo catarinense, assim como em boa parte do Brasil, dos anestésicos. Para vocês terem uma ideia, o número represado de cirurgias eletivas no Estado
gira em torno de quase 100 mil. É uma verdadeira epidemia de cirurgias eletivas que ficam aí esperando a resolução. Algumas situações simples, a outras nem tanto. Algumas situações evoluem para situações de urgência, algumas cirurgias que deveriam ser eletivas se tornam de urgência. Então, é um problema que nós estamos vendo, que estamos ouvindo vários médicos, e principalmente aqui enalteço o papel dos médicos anestesiologistas que atuam no estado de Santa Catarina, pois eles têm feito verdadeiros milagres com as drogas disponíveis para realizar, muitas vezes, procedimentos e cirurgias, adaptando a inclusive antigos anestésicos disponíveis, e tem dado realmente lições de como fazer acontecer em solo catarinense e como atender, além da clientela do Covid, das pessoas que precisam no grau máximo de necessidade, nas UTIs, também vários procedimentos médicos. Então, foi com preocupação que eu ouvi também, já tinha ouvido de médicos, de grupos de médicos, mas também ontem confirmado pela própria secretária estadual de saúde, Carmen Zanotto, que há uma preocupação que continua sendo, e por isso não são liberadas as cirurgias que envolvem o uso de drogas anestésicas, de anestesia geral, com sedação. Então, nós estamos vigilantes nesses dois assuntos, acreditamos que tenhamos tocado forte nessa preocupação e vamos continuar assim. Nós não podemos desguarnecer nesse momento em que o governo do estado acabou liberando para, inclusive, eventos, bailadas, enfim, todos os encontros dos clubes noturnos, enfim. Isso nos preocupa. Hoje o número de óbitos foi já importante e nós temos que estar prevenidos aí para atender um eventual recrudescimento, uma eventual piora da situação aqui no estado de Santa Catarina. Então, essas são notícias importantes, são preocupações importantes que, como médico e como presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu venho trazer ao conhecimento público. Finalizando, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem participei brevemente, porque nós tínhamos aqui atividades na Assembleia Legislativa, e como houve demora na chegada da governadora, prestigiamos uma importante reunião de lançamento das obras de arte, ou seja, da ordem de serviço para as obras de arte, do trecho estadualizado da BR-280. Um contrato grande, uma responsabilidade enorme, mas um sonho que vai se realizando na região do Vale do Itapocu, precisamente entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, mas uma rodovia no entroncamento com algumas SCs e entroncamento entre alguns setores do estado, ligação do norte, Alto Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí, enfim, é uma região onde passam muita parte da nossa produção, principalmente local, regional e dessa região norte e nordeste. Então, fica aqui registrado o agradecimento a todas as entidades que participaram disso, as associações comerciais, as câmaras de vereadores, os prefeitos e muitos líderes empresariais da imprensa, que alguns não estão mais presentes, mas a gente quer deixar aqui registrado o nosso agradecimento ao governo do estado, que fez isso um cavalo de batalha, que desde o início de 2019 tem se preocupado com isso, desde o lançamento da primeira parte da duplicação em novembro de 2019, e as obras vêm num ritmo muito acelerado, o que nos conforta e que a população tem visto agora com essa complementação, as obras de arte que envolverão 7 grandes
obras como pontes, viadutos, passarelas, marginais, enfim, uma série de melhoramentos para terminar essa importante obra. Fica aqui, portanto, registrado mais uma vez o nosso agradecimento ao governo do Estado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Carro Preso. Próximo bloco, bloco PP-PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD-PSC, por 9 minutos. Partido dos Trabalhadores, por 8 minutos. Senhor presidente, Padre Pedro. Oi, deputado, pois não. Falo hoje em nome do PT. Quero cumprimentar Vossa Excelência e a todos os deputados e deputadas. E quero fazer as minhas considerações no horário do PT sobre também os gastos, os investimentos na saúde. Porque o gasto de brasileiros com saúde privada em relação ao PIB é mais que o dobro da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os países ricos, né? Os dados não são meus, são do IBGE. Já o nosso governo, ele gasta quase a metade do investimento pelos países da Organização em Saúde Pública. Então, o que falta em aporte por parte do serviço público, ele acaba sendo suprido pelo sacrifício de muitas famílias em nosso país, que a grande maioria das vezes tem que vender seus únicos bens para garantir o atendimento à saúde. Isso não deveria acontecer, mas principalmente em razão da capilaridade do SUS e principalmente se os governos respeitassem práticas como o incentivo à saúde preventiva e também a estruturação dos centros de média e alta complexidade. Na comparação com países desenvolvidos como Alemanha, França, Japão, as diferenças da participação do PIB, dos gastos privados e públicos, ela é muito maior ainda. Nos 3 países, o governo gasta mais de 9%, enquanto as famílias, elas investem, gastam menos de 2%. Na Suíça, os gastos privados chegam a 4,5% do PIB, próximo ao do Brasil, mas os do governo chegam a 7,9%, ou seja, mais que o dobro. Famílias brasileiras gastam 12 vezes mais com remédios que o próprio governo. Isso escancara uma questão também preocupante, que é a mercantilização extrema da saúde, que significa, em última análise, a mercantilização da vida. E quando nós chegamos a isso, chegamos ao extremo. Não há mais nada o que se fazer. O gasto em saúde no Brasil já é majoritariamente privado. Quem está bancando? As famílias, as empresas. 58% do total é gasto. É bancado pelas famílias, pelas empresas. Não é assim na Argentina, 38%. No México, 48,7%. Menos ainda é o caso da França, 27%. Reino Unido, 21%. Ou a própria Alemanha,
22%, e nem mesmo no Chile, 49,7%. E os próprios Estados Unidos da América, 49,6%. O ministro Paulo Guedes, neste contexto, é um dos mercadores da morte no atual governo. O que ele quer é um sistema semelhante a dos Estados Unidos, que além de ineficiente, cria dívidas milionárias. Para quem? Para as famílias. E para as famílias pobres. E acaba levando um contingente enorme de pessoas à completa miséria. Guedes não tem ideia do que seja política pública. Infelizmente. Não sabe, não compreende, não entende o que é política pública. Muito menos tem concepção, tem ideia. E não podemos permitir que, lentamente, o nosso sistema de saúde acabe promovendo mais dor e sofrimento do que os brasileiros já são obrigados a enfrentar. Não podemos permitir que isso possa acontecer. Já vivemos uma situação miserável no atendimento à saúde. E isto se agravando, automaticamente nós estamos acabando com qualquer possibilidade de atendimento daqueles que, de fato, precisam do aparato estatal. Nossa posição é clara, no sentido de assegurar a vida. Mais um minuto, deputado, para concluir, por gentileza. Para concluir, senhor presidente, dizer mais uma vez, nossa posição é clara no sentido de assegurar a vida e dizer não à saúde e à vida como mercadorias. Temos que acabar com isto. Por detrás existe um ser humano, uma pessoa que precisa de toda a nossa acolhida, o nosso atendimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Próximo bloco, bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Fará uso da palavra primeiro a deputada Ada de Luca e depois da sequência o deputado Bruno Souza. Isso mesmo, presidente. Dividimos o horário, mas eu vou ser bem breve e quero dar boa tarde ao senhor presidente, a todos os colegas presentes e às pessoas que nos ouvem, né? E nos vejam, né? Pela TVAL e Rádio Alesc. Eu vou trazer um assunto aqui, mais como uma referência e tal, que é a morte do ator Paulo Gustavo, que entristece o Brasil, o sepultamento dele de hoje. Vai ser uma coisa muito triste. Um Brasil que já está tão enlutado, entristecido, com mais de 400 mil mortes. Essa gripezinha matou muita gente. Um Brasil que já sente as sequelas físicas e psicológicas do coronavírus. E isso nós temos que ser urgente. Nós, não falando só como deputada, nós como cidadãos brasileiros, né, da tomada de providências quanto aos fatores psicológicos. Paulo Gustavo, a exemplo de tantos outros brasileiros, lutou bravamente pela vida. É injusto que todas as pessoas, que todos e as idades com as suas comorbidades tenham os seus sonhos interrompidos por essa doença tão cruel, por este inimigo tão violento, por essa guerra que foi travada. É uma guerra que o inimigo está do nosso lado e nós não enxergamos. Não tem um fuzil, não tem uma metralhadora, não tem uma bomba, nada. Tu não enxerga e quando tu vê, tu é atingido. É um momento difícil para todos nós, muito difícil. Nosso sentimento diante das mortes pelo coronavírus é um misto de tristeza com muita raiva. Paulo Gustavo era o único talentoso, carismático e apaixonante. Ele era único. Paulo Gustavo é insubstituível.
tanto quanto são os pais, as mães, os avós, as avós, os filhos, os netos, os sobrinhos, amigos, os colegas de trabalho, enfim, todos aqueles que tiveram suas vidas ceifadas pelo coronavírus, né? Pelo Covid-19. Paulo Gustavo realizou seu sonho de ter filhos, construiu uma família com muito amor, muito mais amor do que outras famílias que eu vejo construídas por aí, né? Que é o casal formalmente certo. E deixa um legado muito grande. Paulo Gustavo nos encantou, abrilhantou com seu humor, seu talento, seu caráter, sua humanidade, sua bondade e seu amor pela família. Não podemos deixar que tantas mortes sejam em vão. Não podemos. Nós precisamos entender o quanto é grave essa pandemia e parece que as pessoas estão custando para entender. Muito, presidente. É impressionante o que a gente vê, as festas, as praias lotadas, né? Enfim, não estão entendendo, não querem entender ou não têm amor à vida, eu não sei explicar, né? Precisamos sim usar máscara, álcool gel, manter distanciamento e o isolamento que for possível. Como disse Caetano Veloso, é significativo que a notícia de que perdemos chegue no dia em que a CPI do Covid no Senado. É muito significativo que Paulo Gustavo ilumine pessoal da CPI no Senado. O povo brasileiro que encheu os cinemas para rir com Paulo Gustavo está de luto e deve revoltar-se contra os responsáveis por tanta vulnerabilidade frente à pandemia que nos tirou tantas pessoas amadas, né? Tantas pessoas, tantos familiares, tantos amigos. Eu só quero que todo o Brasil tenha menos ódio, mais amor. A vida é um sopro, gente. Passa rápido. Para que tanta maldade? Esse ciclo de tanta tristeza possa chegar ao fim em nosso país. Muito obrigada e reflitam todas as noites ao colocar sua cabeça no travesseiro. Um abraço. Obrigado, deputada Ada. Deputado Bruno Souza, por 10 minutos e 30, deputado. Não tenho como começar essa fala sem ser chamando pelo verdadeiro nome quem merece assim ser chamado. São canalhas. São canalhas. O sindicato dos servidores de Florianópolis, o Sintracem, eles são canalhas. Canalhas da pior categoria. Porque estão há mais de 400 dias deixando criança pobre e humilde de Florianópolis sem aula. Essa é a verdade. Eles não se importam. As aulas foram interrompidas no dia 19 de março de 2020, há mais de 400 dias. E esse sindicato não dá a mínima. Eles não ligam. É o sindicato da deseducação. É o sindicato que é muito corajoso para bater de frente contra a criança humilde, contra a filha da diarista, contra o filho do porteiro, do cobrador de ônibus, do padeiro. Eles são muito corajosos para isso, porque esses não estão organizados em sindicatos como eles, mas são verdadeiros canalhas esses profissionais. E olha, é uma pequena parte, porque muitos professores hoje estão constrangidos com a atitude dessa cacalhada, desses canalhas que estão deixando crianças pobres sem aulas. Muitos professores, a grande parte dos professores, se sente constrangidos, gostaria de voltar, mas muitas vezes não podem, porque são ameaçados. Eles sofrem, sim, pressão para não voltar. O fato é que a direção desse sindicato faz uma luta política e cobra um preço alto sobre as quase 32 mil crianças em Florianópolis que nesse momento estão sem aulas. Um estudo feito pela Universidade de Zurique com crianças de São Paulo apresentou que as crianças de São Paulo, que foi um dos estados, um dos primeiros a voltar, então um dos que ficou menos tempo sem aula, essas crianças aprenderam apenas 27% do que deveriam ter aprendido, do que seria normal ter aprendido se houvesse o ensino presencial. E eu
me parece muito estranho como nós aceitamos com naturalidade, como a imprensa, de certa forma, está se calando, como nós aqui também temos que fazer um meia-culpa, como nós estamos ignorando a única cidade do estado, a capital, que não retornou, que está à mercê, está de joelhos a um sindicato canalha desse, que está colocando todas essas crianças como refém, está aumentando a desigualdade que existe nesse país. Quando perguntarem por que esse país não dá certo, qual é o problema? Os senhores são o problema. Os senhores são o problema. Os senhores deixam criança que precisa de estudo, um estudo que já é deficitário, infelizmente, que já existe um grande desequilíbrio entre o ensino privado e o público. Os senhores ainda estão aumentando mais a desigualdade, porque o ensino estadual retornou, o ensino privado retornou. Quem ainda não retornou? O ensino municipal de Florianópolis. Por quê? Porque esse sindicato conseguiu colocar essa cidade inteira de joelhos. E o judiciário, me desculpe, judiciário, faltou coragem. Faltou coragem nos senhores, porque os senhores tiveram a oportunidade de declarar essa greve ilegal. Mas eu tenho certeza, nenhum dos senhores, nenhum dos 3 embargadores que julgaram o caso, nenhum dos senhores devem ter filho em ensino público municipal, não é verdade? Nenhum dos senhores devem ter, né? É a filha do pessoal da limpeza, é o filho do porteiro que abre a sua porta. Então não tem problema. Porque pobre no Brasil é invisível. É quem paga imposto, proporcionalmente são os maiores pagadores, porque imposto no Brasil está sobre o arroz, está sobre a geladeira, está sobre o feijão. São os que mais pagam impostos e os que mais sofrem e os que menos têm qualquer pessoa para representá-los. Porque convenhamos, o que está acontecendo aqui em Florianópolis deveria ser alvo de repúdio de todo o estado de Santa Catarina. Essa casa deveria se manifestar hoje em repúdio o que está sendo feito com essas crianças que estão hoje desassistidas, sem educação. Elas estão, nem o ensino remoto mais elas não têm nada. E sabem qual é o pleito do sindicato? Voltar às aulas em agosto. Eles querem voltar em agosto. E nós aceitamos como natural, parte de como as coisas são. Não é natural, não pode ser natural. E o judiciário, mais uma vez, mesmo com as manifestações contrárias do Ministério Público, mesmo com a Prefeitura de Florianópolis, que, olha, não tem nenhuma ligação com eles, quando fui vereador, não era base do atual prefeito, não tenho nem vinculação nenhuma, mas, olha, fez a sua parte, garantiu a segurança, o cumprimento dos PLACON, tudo, fez a sua parte. Mesmo assim, o judiciário disse que a greve é legal. E aí, não tem como o Brasil dar certo, né? Enquanto nós considerarmos legal deixar criança pobre brasileira sem aula, sem educação, enquanto nós acharmos isso legal, deixar essas crianças desassistidas enquanto pagamos impostos por isso, enquanto esses sindicalistas, esses canalhas estão recebendo em casa, ou sei lá, fazendo o que estão fazendo, porque eu duvido que eles estejam em casa há 1 ano, há 400 dias em casa, mas eu duvido que eles estão presos em casa, sem sair para fazer nada, só o que é essencial, mas eu duvido. Não estão, não. Outro dia, um amigo meu me comentava que debateu com um desses sindicalistas sobre a volta às aulas, porque sindicalista não houve na ciência, agora não importa que a ciência toda já tenha dito que o contágio em ambiente escolar é muito, muito menor do que fora das escolas, né? As escolas hoje, dependendo do estado, o contágio em escola é cerca de 60 vezes menor, em alguns estados 70 vezes menor do que fora das escolas. Mas sindicalista não importa, porque a ciência não é importante, o que é importante é a luta política. Mas contava um amigo que esses dias debatia justamente, mostrava os dados e dizia que, olha, a Unicef já falou que é para voltar, a OMS já falou que é para voltar, a Associação de Pediatras já falou que é para voltar, o nosso CRM aqui falou que é para voltar, que é seguro. O sindicalista teimava, dizendo que não tem que voltar. E eu perguntei,
Mas aonde é que vocês tiveram esse debate? Ah, em um churrasco, na casa de um amigo. Ah, no churrasco, debater com outras pessoas, confraternizar, pode. Agora, dar aula, não. Por isso que eu digo, eu duvido que esses sindicalistas estejam em casa. Não estão, não estão. Eles são hipócritas, é isso. Eles falam que é greve pela vida, e essa bobajada que eles repetem, mas não. É greve pela mamata deles, é greve para eles fazerem o que quiserem, é greve para eles não trabalharem, é greve para o presidente, um outro canalha, se reeleger, é greve para isso. E escrúpulo zero, porque eu fico imaginando a personalidade de alguém que consegue dormir deixando criança humilde 400 dias sem aula. Eu fico imaginando qual é o escrúpulo de alguém desse. Qual é a consciência? Não tem, não pode ter. Um canalha desse, eu não sei como é que dorme, deve ser muito mau caráter para conseguir fazer isso. Eu, quando não paro na faixa, porque não vejo alguém do outro lado, quando eu vejo, eu me sinto mal. Agora, como é que um canalha deixa 400 dias uma criança sem aula e acha normal, que faz parte de como as coisas são? Gente, não é, e isso precisa ser dito. Chegando aqui, eu nem ia fazer esse discurso, mas chegando aqui eu vi uma manifestação, porque aí pode, aglomerar para manifestar aqui na frente, como eles estavam agora, aí pode. Eu chegando, eu vi os canalhas todos ali na frente, e aí realmente meu humor foi por água abaixo, porque é muito difícil ver isso acontecendo no Brasil de hoje. O mundo inteiro voltou, estão dando aulas. Florianópolis se mantém como a fortaleza do ocultismo, a fortaleza do atraso. Aqui nós temos um sindicato que não perde uma oportunidade de fazer Florianópolis perder uma oportunidade. É o sindicato do atraso, é o sindicato do contra, é o sindicato do mal. É isso que eles são. Porque, olha, como eu falei, só sendo muito mal para conseguir dormir à noite, tranquilamente, como se não tivesse feito nada, sendo o responsável por ter deixado criança humilde tanto tempo sem aula. É muito triste, porque essas pessoas, esses pais humildes, não conseguem se organizar, eles estão tentando botar comida na mesa. Quem dirá eles se organizarem para fazer uma pressão contrária? E aí eles ficam sendo à mercê de um sindicato que faz todas essas crianças de refém. Esse Brasil não tem a mínima chance de dar certo, enquanto eles comandarem o país, eles tiverem força para deixar uma cidade inteira de refém, e o porteiro, o diarista, o padeiro, a faxineira, não tiverem voz alguma, mas pagarem o salário desses canalhas. Uma parte, Luciane. Deputada Luciane Carminati. Eu gostaria de, primeiro, lamentar que esse conceito de canalhas tenha sido utilizado para referendar, para mencionar trabalhadores que todos os dias levantam, trabalhadores que colocam a sua vida em risco também, trabalhadores que, se tivesse vacina e se tivesse um presidente da República que tivesse feito os contratos com os fabricantes no ano passado, esse país não teria mais de 400 mil mortes. Ao invés de cobrar desse gestor, desse mau gestor, desse gestor que não fez o que tinha que fazer, a gente cobra a conta dos trabalhadores que educam esse país, que colocam um alimento na mesa dessas crianças, que colocam um espaço em condições saudáveis de utilização. Então, eu quero lamentar que a gente utilize esse conceito desagregador, agressivo, injusto para com os trabalhadores que fazem. 30 segundos, deputado, para concluir, por gentileza. A ir para as escolas e conhecer as estruturas que estão chegando para utilização, como as máscaras que eu recebi esta semana. Máscaras que
ninguém utilizaria como um equipamento de proteção. Nós estamos, inclusive, fazendo denúncias, e são estas máscaras que estão chegando aos trabalhadores da educação em Santa Catarina. Então, precisamos fiscalizar as condições, ir para a escola, ouvir, para ter um entendimento mais justo. Ok, obrigado, deputados. Próximo partido, bloco PSL, Partido Liberal. O colega de partido, Maurício Scudlac, por 15 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados que acompanham a sessão, nosso líder, deputado Ivan Nats, nós ainda estamos em Santa Catarina, pastor Mota, chocados com os fatos acontecidos ontem lá no município de Saudades. Saudades que tem lembranças em Santa Catarina, pela sua história, pelo seu povo acolhedor, das grandes empresas que Saudades cedia, exporta sua produção para o mundo todo, deputado Berlando. E fomos chocados com essa violência. Seguidamente, nós somos chocados pela violência contra a mulher, principalmente, crimes contra a família, mas um crime tão bárbaro, tão covarde, tão impossível de se imaginar, Santa Catarina ainda, acredito, não tinha registrado. Então, eu vejo o choque da população, o choque dos familiares. Hoje foi uma comoção na despedida daquelas crianças, daquelas pessoas. Quantos sonhos ali desfeitos, quantos pais que acompanharam desde o casamento, a gravidez, o nascimento. Ontem um pai dizia para um órgão de imprensa que a primeira palavra que o filho aprendeu a dizer, deputado Ismael, foi carinho, e de repente entra uma pessoa doida assim, que não tem explicação, e pratica um crime com essa violência contra aquelas famílias, contra a sociedade. E por uma sorte do destino, deputado Ivan, esse agressor, esse assassino, ele completou 18 meses a um mês. 18 anos, desculpa. 18 anos a um mês. Porque senão, o máximo que ia acontecer com ele era ficar 3 anos internado. A nossa lei é tão injusta, a nossa lei incentiva tanto a criminalidade, que nós vemos hoje o deboche com as decisões. Por quê? Porque nós escolhemos, infelizmente, esse tipo de legislação que não tem rigor, que não serve de exemplo, que não serve de punição para ninguém. Todos vemos no dia a dia marginais que são interrogados em juízo e diz, doutor, quer me dar mais 10, 20, 30, para mim não muda nada. A lei diz que no máximo alguém cumpre 30 anos, mas não cumpre 30 anos, porque em 4, 5 anos já tem direitos, benefícios, regalias, liberdades, e ninguém cumpre pena nenhuma nesse país. As próprias crianças dizem, mas vocês dizem que isso está errado, mas todo mundo faz, e o exemplo é o que nós temos. Então, tem que se repensar, claro que agora vem... Concede uma parte depois, deputado Maurício. Sim, deputado, já em seguida. Alguém vem com situações mirabolantes, agora tem que colocar policial na porta de creche, policial armado com fuzil
na porta não tem explicação. Nós temos que ir pelo exemplo, nós temos que ir por mostrar que a lei é respeitada, para que as pessoas pensem que praticar um crime tem consequência. Concedo a parte, deputada. Obrigada, meu colega deputado Maurício. Eu quero lhe dizer e dizer a todos os deputados e deputadas e quem está nos acompanhando que hoje de manhã eu fui até o velório. Eu participei da missa, inclusive, que foi celebrada pelo bispo de Chapecó. Conversei com os professores do Centro de Educação Infantil Aquarela. Levei a solidariedade da Assembleia, dos colegas deputados, aos familiares que foi possível chegar. Porque eu quero dizer a vocês que eu já vi muitas situações, deputado Maurício, mas você entrar num ginásio e você se deparar com 3 crianças pequenas com menos de 2 anos, com pais jovens, casais jovens, com avós, com as mães e pais, que domingo é o Dia das Mães, estarem velando 2 filhas, professoras, agente de educação, uma vida inteira pela frente. E aí eu fiquei me perguntando, ouvindo as professoras como aconteceu, e elas dizendo: deputada, a gente estava trabalhando e ele chegou de bicicleta no intervalo do trabalho da empresa, intervalo para o lanche. Então, não era alguém que estava em casa, que estava na rua. É uma pessoa que não tem histórico criminal. Foge um pouco do padrão, meu colega deputado Maurício, padrão do que a gente tem visto muitas vezes. E eu me pergunto aonde ele adquiriu essa adaga. Não se vende em lojas, em comércio que a gente conhece. Foi uma aquisição via internet? Ou não foi? Então, eu quero dizer que, como professora e deputada, eu senti naquela hora o quanto nós estamos reféns de situações como essas. Vamos imaginar que tivesse alguém no portão da creche. Claro que seria mais seguro. Mas pode pegar a criança no ônibus, na entrada e na saída. Nós estamos falando de um fenômeno aqui que também é novo e a gente precisa se apropriar mais dessas informações. Nós precisamos repensar a segurança das creches e das escolas. Esse debate já vem em 2019 com aquele caso de Suzano, e ele não pode ser esquecido agora. Acho que todos os prefeitos e governo têm que pensar na segurança das escolas, mas não é suficiente. Onde estão nossos jovens? O que estão fazendo? E como está esse mundo da cibernética? Como está esse submundo de venda de coisas, de jogos, de uma série de coisas, que agora, é claro, a Polícia Civil fará a investigação. Mas eu quero pedir ajuda, deputado Maurício, inclusive eu, como presidenta da Comissão de Educação, e Vossa Excelência, com toda a experiência que tem em segurança pública, para a gente fazer um trabalho juntos e pensar esse conjunto de situações que estão por trás deste caso e que são novos para nós, do ponto de vista do trato na segurança pública e também em entender como é que nós estamos sujeitos a situações semelhantes como essa. Então, eu quero aqui, presidente, agradecer a parte aqui do meu colega, mas dizer que eu estou com o coração profundamente dolorido. Tem uma frase que diz que quando uma mãe perde um filho, todas as mães são atingidas, se sentem mães perdendo o filho. E não tenho o que dizer. Tem aqui um sofrimento imenso dessa cidade, que é uma cidade que jamais se imaginaria, e ela pode acontecer em outros lugares. Então, acho que a gente precisa conduzir as nossas falas, as nossas ações para a política da solução e a cultura da paz. Quem comete crime tem que ser punido, eu concordo plenamente, mas a gente precisa agir antes do crime acontecer. Nós não podemos esperar o crime acontecer, nós temos que agir antes.
Eu acho que, nesse sentido, nós estamos falhando. Então, eu quero agradecer, obrigada, deputado Maurício, e traduzir aqui essa dor imensa que, às vezes, a gente se sente tão pequeno. E eu olhei para aquelas pessoas e eu dizia assim comigo mesmo, o que eu faço nessa hora? O que a gente vai fazer, né? Esses filhos não voltam mais. Mas pode acontecer outras vezes. E o que nós vamos fazer para evitar que ocorra outras vezes? Acho que essa é uma deputada. Sim, sim. Me concede uma parte? Sim, eu devolvo. Obrigada, querido. Mas o que eu quero dizer é que não adianta ir devagar agora para querer ir na internet saber por que ele comprou, onde ele comprou. Adaga não matam pessoas. Revólveres não matam pessoas. Quem matam pessoas são pessoas. O problema está na pessoa. O problema não está na arma. Então, vejo que a questão de segurança nas creches é muito relativa. Eu acho que vai criar até um clima de ter pessoas armadas ali com desnecessidade. Não sei que benefício traz. Agora nós temos que repensar a lei. Eu tenho certeza, com minha história policial, que dentro daquele computador desse rapaz tem resposta. Tem resposta porque ele planejou. E se ele não comprasse a adaga, ele iria fazer com outro tipo de arma. Então a adaga, agora vai ter gente que tem que ir, vamos proibir a adaga. O problema não está na adaga, o problema não está na arma, o problema está na pessoa. E como eu disse, nós ainda estamos num momento de choque, como disse a deputada Luciane, que lá nos representou. Nós ainda estamos imaginando aquelas famílias, como disse, casal jovem, que planejou um casamento, uma gravidez, criança de 1 ano e 7 meses, que eu imagino deveriam estar num bercinho, algum local parecido, quando foram atingidos por esse maníaco, né? E que, se não fosse há 1 mês atrás ele completar 18 anos, o máximo que teria de pena, Marlene, deputada Marlene Fene, seriam 3 anos de internamento. Então a gente tem que pensar muito, é um contexto muito grande, envolvendo principalmente psicologia, assistência social, psiquiatria, depois a área da segurança pública, o que a gente possa fazer, talvez mais do que um policial armado na creche, então que tenha uma porta detectora de metais lá, que vai causar alguns transtornos, mas pode ajudar na fiscalização, no acesso das pessoas naquele local. Mas é um momento de reflexão que eu quis usar esse tempo. Vi que as autoridades policiais, logo que tomaram conhecimento, foram lá com as análises dos computadores, do celular dele, vai se chegar a alguma conclusão. Me estranhou quando uma testemunha lá disse que ele perguntou quantas pessoas ele tinha conseguido atingir. E se ele perguntou isso, ele tinha um desafio, ou com ele ou com alguém. Porque ele quis saber quantas pessoas, quantas crianças ele atingiu. Então, por algum motivo, ele queria saber quantos ele atingiu. Então, tudo isso tem que ser estudado e eu acredito bastante na possibilidade de outras pessoas terem participado de uma espécie de desafio, de alguma coisa, onde uma mente doentia dessa possa ter entrado. Tudo pela análise, ouvindo as entrevistas e tal, essa questão, tudo me leva a crer que isso possa ter ocorrido. Então, as autoridades policiais logo
procuraram descartar com razão para não criar pânico em outros pais que estão com crianças em creches e que iriam querer correr, retirar as crianças desses locais, mas tem que ser analisado sim e tem que haver uma forma de controle por palavras, expressões, sites que as pessoas acessam para que possa identificar e prevenir muitas vezes esse tipo de crime. Então, o nosso sentimento, a população, aqueles pais, aqueles familiares, Santa Catarina, Brasil, consternado com essa situação, e nós temos que buscar ações para que atitudes como essa não venham a se repetir no nosso Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Não havendo novos oradores inscritos... Senhor presidente. Pois não, deputado Ivan. Considerando que a gente tem tempo, se me permite só, por questão de ordem, a gente poder começar a discutir no Brasil a pena de morte, né? A pena de morte, que já foi um tabu. Devia voltar a ser debatida, devia voltar a ser debatida. Aquele sujeito que matou a criança lá em São Paulo, sujeito que matou a mãe, esse daí, aqueles que a gente tem imagens, como o cara que matou o jovem lá em São Paulo para roubar dele o celular, sujeito filmado, que não tem nenhuma dúvida do autor. A gente tem que começar, porque esse sujeito aí que cometeu o crime lá em Saudades, senhor presidente, vai custar caro para o país. Vai ficar 30 anos sendo sustentado pela nação. Só deu despesa. Morto não custaria nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Não tendo mais ninguém inscrito, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas.